Olá, boa noite. Estamos mais uma vez aqui para fazermos uma palestra ao vivo. Somos da Casa do Caminho, do bairro de Campo Limpo, em São Paulo. E estamos iniciando mais uma live neste domingo, que foi um dia quente, não é? Aos pouquinhos vamos melhorando a nossa temperatura, vamos nos animando mais, não é isso? Que vocês todos estejam bem. Boa noite a todos os que já estão aí nos assistindo. Quero cumprimentar vocês, que tenham tido um ótimo domingo, aproveitado bastante. Boa noite, Airan. Boa noite, Patrícia. Lembrando que na semana passada falamos sobre cadáveres, a nossa necessidade de nos melhorarmos para não atrairmos os urubus, não é verdade? Quando a gente muda, a gente melhora, a gente atrai coisas melhores para nós, não é? Foi o tema da semana passada. Se você não viu, não tem problema. Tá gravado lá no YouTube, é só você ir lá para você assistir. Boa noite, Maria. Boa noite, Elaine. Muito bem, é isso aí. E nós vamos ter uma coisa muito legal que vai acontecer na semana que vem. A gente faz só uma vez por ano na Casa do Caminho, que é a nossa feijoada. Se você ainda não comprou sua feijoada, ainda não reservou sua feijoada, não perca tempo. Além de ser algo que muitas pessoas elogiam, gostam bastante, ela é preparada já, não é? Com a nossa água fluidificada, ou seja, ela já chega para você com muito amor, não é? Com muita saúde e você estará contribuindo, não é? Com a nossa casa, com todos os nossos trabalhos, não é? Os trabalhos de assistência. Boa noite, Valquíria. Boa noite, Marlene. Manuel, boa noite. Sim, que tenhamos uma palestra abençoada. Então, só retomando, a feijoada custa R$ 40, eu creio. Enfim, busque saber. No nosso telefone de agendamento também você pode conversar a respeito. Não é? Boa noite, Lênis. Boa noite, Hilda. Adailton. Boa noite, Leonice. É isso aí. Então não se esqueça que estamos assim. Acho que até terça ou quarta-feira no máximo você pode encomendar a sua feijoada, porque senão depois talvez você não vai conseguir, porque as feijoadas são feitas de acordo com a quantidade encomendada. Já aconteceu de pessoas aparecerem no dia lá e não ter mais, não é? Boa noite, Patrícia, Elza, boa noite. Boa noite, Solange, eu tô bem, e você, como está? Ok, boa noite, Edinalva. Vamos lá. Boa noite, Otília. E lembrando também que, caso queiram colocar os nomes aí para as vibrações, vocês podem aproveitar, escrevam aí, coloquem que tipo de vibrações, não é? Vocês estão emanando para essas pessoas, ou solicitam para essas pessoas vibrações de discernimento, de luz, de amor, de ânimo, de coragem, vibrações do quê? Qual é o sentimento, não é? Muito bem, é isso aí, Maria. Olha, vibrações de amor, é isso aí. Coloca sempre se está encarnado ou desencarnado, não é? Todas essas vibrações que vocês colocam aí também, depois da palestra, elas são todas recolhidas nos livros de vibrações da Casa do Caminho, para que nós possamos lá encaminharmos também as suas solicitações de vibrações, tá certo? Então não deixe de fazer, caso você precise fazer, né? Lembrando que os nossos atendimentos, eles seguem às terças à noite, às 20 horas, às quintas à noite, às 20 horas, e aos domingos, em 3 horários, das 9 às 10, 10 às 11 e 11 ao meio-dia. Só que é sempre necessário agendar, não é? Boa noite, Eric, Regina, boa noite, Luciana. Muito bem, então para agendar, o telefone, o WhatsApp, é o 984632650. 984632650. E durante a nossa live de hoje, nós também faremos a fluidificação da água. Ou seja, não pegou sua água ainda? Corre lá, dá tempo. Pega o seu copinho de água. E lembra que você também pode, na verdade, colocar um copinho de água para outra pessoa. Né? Uma pessoa que esteja necessitada, que talvez não esteja na sua casa neste momento,
não é? Você pode colocar e entregar para a pessoa tomar depois, certo? Muito bem. Nós temos ainda a turma que começou no início de agosto, nós temos uma turma para iniciantes na doutrina espírita, que traz muitos ensinamentos, não é? Ela ainda tem vagas. Então, caso você queira entrar nessa turma, no mesmo telefone do agendamento, coloque o seu nome, não é? Seus dados, telefone, e-mail, endereço, data de nascimento. Nós passamos para as professoras do curso e elas entram em contato, porque esse curso é online. Então, é necessário que a gente, né, passe os dados da pessoa para a professora, para uma das professoras da turma, entrar em contato, conversarem, esclarecerem dúvidas e já explicarem como funciona o curso. O curso é gratuito, como todos os nossos cursos são gratuitos, tá certo? Ele é online, então você pode fazer da sua casa, você pode fazer estando no Brasil, fora do Brasil, não é? Muito bem, é isso aí. Tô vendo que muita gente está colocando as vibrações aqui de saúde. Pois é, vibrações para o seu filho, Maria Eugênia. Muito bem. Vibrações do quê? De saúde? Vibrações de luz, discernimento. Certo? Sempre é bom colocar o nosso sentimento junto. Boa noite, Denise. Não é? É isso aí. Ah, você quer trabalhar na Casa do Caminho, não sabe como? É fácil. A gente recebe as pessoas lá. As pessoas que trabalham com a gente, geralmente elas estudam também conosco, porque é necessário, não é? Que tenham um conhecimento, mas se você ainda não tem o estudo, mas quiser trabalhar com a gente, tem boa vontade, compareça num desses dias que eu mencionei de atendimento, procura o coordenador do dia e diga da sua intenção de trabalhar, não é? E a gente vai conversar e ver como que a gente pode receber você, né? Boa noite, Ismeia. Boa noite, Luciana. Muito bem. Muito bem, é isso aí. Vamos vibrar. Boa noite, Alessandra. E é isso aí, já estamos quase na nossa hora para começarmos lá, não é? Vamos então nos envolvendo com a equipe espiritual da Casa do Caminho e vamos fechando os nossos olhos e elevando os nossos pensamentos e dizendo a Deus, Deus, agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui para falarmos um pouquinho sobre os ensinamentos de Jesus. Agradecemos, Deus, por nossa família, pela estabilidade das nossas vidas, agradecemos por tantas oportunidades que dispõe para nós. Agradecemos, Pai, por estarmos aqui com a capacidade de ouvir, de enxergar, com o discernimento, né, para entendermos, para termos todas as ferramentas para o nosso crescimento. Agradecemos, Pai, pelo muito que recebemos. E neste momento, pedimos, Pai, que nos compartilhe a sua sabedoria, a sua luz, para que possamos entender o assunto que vamos, então, conversar nessa noite. Que assim seja. Graças a Deus. E é isso, gente. Nossa palestra de hoje, ela é baseada no capítulo 35 do livro Pão Nosso, não é? E esse livro Pão Nosso, ele é um livro da coleção Fonte Viva, é o segundo livro, e neste livro nós temos que Emmanuel, ele tira um trechinho do Evangelho, né, um versículo, e expande esse um versículo para o nosso conhecimento, para o nosso estudo, para que a gente possa, não é, aprender mais, para que a gente possa entender mais as palavras de Jesus, aquele trechinho de Jesus, não é? Então, o tema é o Cristo operante, e ele foi tirado, né, da Epístola aos Gálatas, por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Então, está no capítulo 2, é o versículo 8. E esse versículo é o seguinte: porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim, com eficácia para com os gentios. Não é? Então, fora do contexto, esse versículo fica um pouco complicado para a gente entender. Então, essa epístola aos Gálatas, primeiro, ela se referia apenas como Gálatas. Está lá, é o 9º livro do Evangelho, né?
do Novo Testamento na Bíblia, e provavelmente a primeira carta que o apóstolo Paulo redigiu aos cristãos. Era endereçada inicialmente às igrejas da Galácia, uma região que era na época habitada por um grupo étnico de origem celta, localizada na região central da atual Turquia, não é? E nessa carta, Paulo, em linhas bem gerais, ele está dizendo que o apóstolo, não é, Simão Pedro, ele tinha Jesus operando nele. Quando ele fala, né, ele operava para a circuncisão. E Jesus operava em Paulo, né, com eficácia para lidar com os gentios. Eram coisas bem diferentes. Para a gente agora parece muito parecido, mas circuncisão é o símbolo dos judeus. Os judeus, eles eram circuncisados. O que é isso? Não é? Então, a circuncisão é a retirada do prepúcio, não é? Do órgão genital masculino das crianças, dos meninos, quando eles tinham 8 dias de vida. Não é? Isso era uma das tradições judaicas. Isso identificava que o menino seria judeu. Não é? E isso era praticado, até hoje é praticado. Os judeus, eles praticam a circuncisão, não é uma opção. Não é? Enfim, é uma marca dos judeus serem circuncisados. Também tem toda uma característica de mais higiene e outras coisas médicas por trás disso. Mas, quando Paulo diz na carta que Pedro, né, era o apóstolo da circuncisão, é porque ele atendia e ele dava foco no seu trabalho junto aos judeus. Enquanto Paulo, não. Paulo, ele tinha o foco do trabalho junto aos gentios, as pessoas mais humildes que não tinham acesso à educação. Porque a gente tem que lembrar que os judeus, eles eram estudiosos. Eles tinham que ler os livros sagrados e estudar. Eles tinham uma rotina rígida na religião deles. E todos os outros que não estudavam, então, eram gentios. E é esse povo que Paulo vai. Então, o que Paulo quis dizer aos Gálatas, né, por esse texto, é que Jesus opera junto àquele que quer o bem. Seja através de Simão, aquele que trabalhava com os judeus, os estudiosos, né, os que se julgavam, na verdade, o povo, não é, de Deus, e Paulo trabalhava com os gentios. Mas eu vou ler então o texto aqui de Emmanuel sobre este assunto. E ele começa assim: a vaidade humana sempre guardou a pretensão de manter o Cristo nos círculos do sectarismo religioso, não é exclusivamente entre os religiosos. Mas Jesus prossegue operando em toda parte onde medre o princípio do bem, onde cresce, onde se desenvolve o princípio do bem. Dentro de todas as linhas de evolução terrestre, entre santuários e academias, movimentam-se os adventícios inquietos, os estrangeiros inquietos, os falsos crentes e os fanáticos infelizes que acendem a fogueira da opinião e sustentam-na. Entre eles, todavia, surgem os homens da fé viva que se convertem nos sagrados veículos do Cristo operante. Simão Pedro centralizou todos os trabalhos do Evangelho nascente, reajustando aspirações do povo escolhido. Paulo de Tarso foi poderoso imã para a renovação da gentilidade. Através de ambos, expressava-se o mesmo mestre com um só objetivo: o aperfeiçoamento do homem para o reino divino. É tempo de reconhecer-se à luz dessas eternas verdades. Jesus permanece trabalhando e sua bondade infinita se revela em todos os setores em que o amor esteja erguido à conta de supremo ideal. Ninguém se prenda ao domínio das queixas injustas, encarando os discípulos sinceros e devotados por detentores de privilégios divinos. Cada aprendiz se esforce por criar no coração a atmosfera propícia às manifestações do Senhor e de seus emissários. Trabalha, estuda, serve e ajuda sempre, em busca das esferas superiores, e sentirás o Cristo operante ao teu lado nas relações de cada dia. Muito bem, então a gente já viu aí as palavras, não é,
de Emmanuel, e aí a gente vai estudar um pouquinho sobre tudo que ele falou. Ele começa falando da vaidade humana, quando a gente coloca o Cristo somente para trabalhar entre os religiosos, não é? Como se o Cristo fosse exclusivo dos religiosos. É aquela ideia de Jesus no altar, do Jesus do passado, o Jesus que fica ali estático, não é? Aquele que viveu, não vive, que morreu. Então, muitas pessoas acham que Jesus então é algo do passado, que ele só teve aquela história, que ele viveu 33 anos, trabalhou nos últimos três anos praticamente da sua vida, ensinou várias coisas revolucionárias, não é? Mas aquele é o Jesus, como se Jesus não seguisse o trabalho. É uma pequena visão de que somente quem está encarnado está trabalhando para o bem, não é? Pois é, será que é assim? Só que Jesus segue trabalhando, não é? Jesus é um dos governadores da nossa galáxia, do nosso planeta, especialmente, não é? Então o trabalho dele, ele não parou de trabalhar, ele desencarnou e ele teve uma encarnação entre nós aqui para causar, né, nessa pequena estada aqui, um tumulto tão grande, né, para revolucionar as coisas. E ele precisou fazer essa presença aqui para dar esse alarde, para trazer o mundo a essas mudanças. Porque hoje a gente estuda as suas palavras de mais de 2000 anos atrás e elas nos servem tão bem nas vidas tão diferentes que temos hoje do que tínhamos, né, há mais de 2000 anos. Muito bem, ele também diz no texto que sempre há muitas pessoas trabalhando e tecendo opiniões, muitas vezes equivocadas, não é? Muitos falam de Jesus e a gente vê quantos canais de televisão que temos hoje falando de Jesus. Quantas coisas se falam de Jesus nas N possibilidades de traduções da Bíblia e nas suas N interpretações, colocando palavras na boca de Jesus, por exemplo. E Jesus falava que entre todos esses que vão falar, que falam de mim, não é? Que vão dizer suas opiniões e justificar, haverão aqueles de fé e de bom coração, por quem Jesus opera, não é? Na humanidade. Então, os dois exemplos que nós temos no texto, dados pelo texto de Paulo, que Simão Pedro ele trabalhava junto aos judeus e o Paulo junto aos gentios, são dois exemplos onde que não há um local específico para que Jesus opere através de nós. Então eu tenho que ir na igreja, ou eu tenho que ir no centro, ou eu tenho que ter a religião, qualquer religião para Jesus trabalhar por mim, eu tenho que ter a carteirinha aqui, Jesus... Não, gente, é tudo muito mais simples. O que o Paulo estava querendo dizer no texto é que desde que você trabalhe para o bem, Jesus está operando através de você. Que você não tem que só trabalhar para os gentios, como Paulo fazia, ou só trabalhar para aqueles mais esclarecidos e estudados, os judeus, como estava muito próximo Simão Pedro, não é? Que não tem que ser, não tem essa única fórmula, ou é isso, ou é aquilo, não é? Jesus ele está trabalhando, operando constantemente. Se você quiser ser aquele que ajuda, ótimo. Se você não quiser ser, pena de você, não é? Perde você, que deixa de ter Jesus trabalhando junto com você, propiciando inclusive o seu próprio crescimento. Não é? Mas como que eu faço, né? Porque a gente pensa que o trabalho de Jesus foi somente, então, através dos apóstolos, com tudo que foi deixado para essa nossa leitura, essa literatura toda, tudo que foi escrito, através do trabalho deles, não é? Como que posso permitir eu que Jesus opere, né? Através de mim, uma pessoa tão simples, eu que não tenho nada, não tenho grande estudo, como que Jesus pode, então?
Aí tem no texto também uma pergunta, né? Você fica se queixando? Porque as pessoas têm o mau hábito de reclamar. E reclama, muitas vezes até tem razão de reclamar, mas reclama e reclama demais. E a gente se prende, né, nessa sintonia negativa da reclamação, porque reclamar, não é? É ficar repetindo algo que você acredita ser justo e que você não teve, não é? Que você não recebeu. A gente tem conhecimento do todo? Nossa visão aqui, nessa encarnação, é tão pequena. Nós somos tão míopes perto de todo o universo que muitas vezes nós reclamamos em vão. Nós reclamamos inutilmente, porque nem temos razão de reclamar. Nós não sabemos o que já fizemos no passado, nós reclamamos das adversidades do presente. Será que hoje não estamos recebendo aquilo que plantamos? Quando a gente entende que a gente recebe o que planta, a gente não tem o que reclamar. A gente tem que simplesmente assumir a responsabilidade daquilo que a gente recebe. Afinal de contas, eu plantei. Estava lá, eu fiz lá. Ah, não lembro agora, mas eu fiz. Se eu estou colhendo, não é? De uma certa forma, eu contribuí para que isso acontecesse. Ah, não sei como. Agora, adianta eu ficar reclamando? Se fui eu que plantei? Então, Jesus não perde tempo nessa situação. Ele não está operando através de você quando você para a sua vida para ficar reclamando. Então, o que Emmanuel sugere para a gente nesse texto? Que a gente crie nos nossos corações as condições, ou seja, uma atmosfera para que Jesus e seus emissários possam operar por nós. Ah, não, eu só quero que Jesus opere por mim. Não quero mais ninguém, não. Emissário? Não sei quem são esses emissários. A gente, às vezes, tem de novo, uma visão míope das coisas, não é? Então, nós temos N emissários de Jesus que trabalham, porque Jesus continua e segue trabalhando, mas Jesus, ele tem que trabalhar o macro e os emissários vão trabalhar o micro, ou seja, o indivíduo. Jesus trabalha a coletividade, não é? Nosso planeta só de encarnados somos 7 bilhões, desencarnado 18 bilhões. Olha quanta gente nós temos no nosso planeta. É muita gente. Para Jesus estar aqui do meu ladinho somente. É uma coisa muito egoísta da minha parte querer que Jesus esteja aqui, que não possa ser um emissário dele. Se for um emissário dele, já é um enorme privilégio. Então, quem são esses emissários de Jesus? Existe uma gama de trabalhadores seriamente preparados, orientados, numa hierarquia muito grande de conhecimento, de luminosidade, que estão dispostos a nos ajudar. Mas para isso, nós precisamos criar no nosso coração as condições, como diz o Emmanuel. Então, volta para nós a responsabilidade da nossa evolução. E aí, Emmanuel diz trabalhar. Ah, mas o que é trabalhar? Muitas pessoas acham que trabalhar é ter um emprego, não é? Muita gente tem emprego e não trabalha. Aliás, às vezes a pessoa quer ter um emprego só para ganhar o salário. Está trabalhando? Não está trabalhando. Então, quando eu me proponho a trabalhar, eu tenho que entender que eu tenho os meus benefícios, eu tenho as minhas obrigações, eu tenho que contribuir para o progresso de onde eu estou trabalhando. Aquilo tem que progredir, a empresa, a escola, o local que for, onde eu estiver trabalhando, eu tenho que orar e fazer o meu melhor para que todo aquele ambiente progrida. Eu estou dando o meu melhor para o progresso. Então, eu tenho que trabalhar com essa vontade. Não é trabalhar reclamando do chefe, não é trabalhar querendo chegar atrasado, querendo enganar as pessoas, fingir que não faz o trabalho, passar para o outro fazer. Como que eu posso, não é, ser uma pessoa boa se eu não for ético?
ser uma pessoa boa se eu não for empático. E a gente fala tanto de empatia nos dias de hoje, é se colocar no lugar do outro. Jesus já falava, não é? Como você quer ser tratado? Trate assim. E seja assim no seu trabalho. Trabalhe com vontade. Acorde para trabalhar, desperte com vontade. Eu vou trabalhar. Eu vou contribuir de alguma forma para a melhoria do mundo com o meu trabalho. Ah, mas meu trabalho é assim, uma empresa pequena. Eu estou contribuindo para a evolução do mundo com o meu trabalho. Com a pequena parte que eu faço, eu fazendo muito bem essa pequena parte, eu inspiro um monte de outras pessoas ao lado, dando o meu melhor exemplo. Nosso exemplo é muito melhor que todas as nossas palavras. Que a gente seja exemplo. Um outro caminho que também ele fala é o estudar. Ah, mas estudar é ir para a escola? É fazer o ensino básico, o ensino médio? É fazer uma faculdade? Já tá bom? Faça uma pós-graduação, assim, meia boca, já tá bom, já estudei. Não. O estudar é algo contínuo. Nós não paramos de estudar. Nós, por exemplo, estudamos a Bíblia, estudamos o Evangelho. Nós estamos sempre nos alimentando de informações, porque quem é o beneficiário disso? Sou eu. Eu que aprendo com isso. Eu que melhoro e cresço com isso. Então, o estudar é constante. Ah, mas já faz tanto tempo que eu não vou na escola. Ah, faz tanto tempo que eu não leio um livro. Ué, você consegue ler? Comece agora. Ah, mas não quero estudar mais. Já estudei o que eu tinha que estudar na minha vida. Então, pronto. Então, você faz o seguinte. Cava um buraco e se enterra. Não é? É assim que você quer? Então, assim, não tem jeito. Nós temos que constantemente estar aprendendo. Ah, eu ligo a televisão e eu aprendo. Bom, se você ligar a televisão num canal que seja instrutivo, você está estudando. Então, o estudar não é ir numa escola somente, não é pegar um livro somente. Há N maneiras de estudar e com a internet hoje em dia, as pessoas elas levam enciclopédias nos seus celulares. Então, o estudar hoje não tem justificativa para você não querer estudar, para você não querer aprender um pouco mais, além daquilo que você já sabe. E se você tem 50, 70, 90 anos, você ainda está aprendendo, porque enquanto estamos encarnados aqui, estamos aprendendo. Então não tem justificativa. É uma preguiça isso. Dizer que está velho para estudar é preguiça. Então, acorde, não é? Para que Jesus opere através de você, seja aquele que queira fazer o bem, que seja útil. Um outro pilar disso é o servir. O servir quer dizer estar a serviço. Onde eu posso servir? Na minha casa. Começo na minha família. Eu começo a servir as pessoas com quem eu moro. Eu não nasci numa família. Eu não estou numa família. Eu não estou num trabalho. Eu não estou numa escola. Eu não tenho sempre pessoas próximas a mim. O que eu posso fazer para melhorar? Se coloque à disposição. Quando a gente quer servir, o serviço aparece. Quando a gente se dispõe a ajudar, sem a gente alardear isso, muitas pessoas chegam até nós. Aí você fala, nossa, que coincidência. Não, não é coincidência. É Jesus operando em você, trazendo os necessitados para ouvir de você algo que ajude a eles. E quem está falando esse algo é você, com a sua sumidade, a sua inteligência maravilhosa? Não, são os bons espíritos que falam através de você, através dos canais mediúnicos que você sequer imagina que existam. E você está ajudando as outras pessoas, mas você se colocou ali para ajudar. Então, este colocar-se para ajudar é o caminho para que Jesus opere através de você. E assim você vai sempre sentir Jesus trabalhando com você em todas as suas relações de cada dia. E aí você pensa que está ajudando o outro, está ajudando a você mesmo. É você mesmo o maior beneficiário de tudo isso. Então, seja inteligente, trabalhe para o bem, busque aprender mais, estude, esteja a serviço,
São 3 atitudes inteligentíssimas da sua parte, que quem ganha é você, porque você vai ter Jesus operando, não é? Juntamente a você, através dos seus imensos, né, inúmeros emissários de luz que vão aí, não é, fazer com que você seja útil, uma ferramenta de Jesus na melhoria do nosso planeta. Muito bem. Vamos então agora para o nosso passe. Esse é o nosso momento de relaxamento. Peço que vocês então respirem profundamente. Deixe ir todas as energias negativas. Solte todas as mágoas. Vá esvaziando a sua mente. E vamos nos imaginando caminhando num caminho assim, com muita luz. Um ar fresco que venha na nossa direção. Nós vamos sentindo que a cada passo, não é? Nós vamos nos acalmando, relaxando o nosso corpo, sentindo o frescor deste ar que vem da floresta em nossa direção. E nós vamos então nos entregando ao trabalho da equipe espiritual que está presente neste momento, na casa de cada um. E nós vamos permitindo que eles, aos pouquinhos, vão equilibrando este nosso campo energético, nos trazendo mais harmonia, nos trazendo serenidade, um estado de leveza, um estado de contentamento. Desta forma, nos tornamos mais receptivos aos fluidos espirituais, que é este passe espiritual que vai nos acalmar, vai diminuir qualquer aflição que possamos estar sentindo neste momento. E lembrando também que se tiver aquele parente, aquela pessoa necessitada, pense nela agora, para que ela também receba esses fluidos de cura, não é? De bem-estar que você está recebendo agora, desejando que ela receba. Permita que ela compartilhe deste momento de paz. E a nossa água também vai sendo fluidificada neste momento, onde vai sendo colocado aquele remedinho, tudo o que é necessário para a nossa melhora nas questões físicas, nas questões emocionais, nas questões espirituais. Tudo sempre de acordo com o nosso merecimento. E esse remedinho colocado lá, que ele nos permita perceber que cada dificuldade é uma oportunidade para que a gente se reinvente, que a gente melhore, não é? Agradecemos imensamente essa equipe espiritual e tome agora um golinho da sua água, deste remedinho para o seu bem-estar. Graças a Deus! E vamos então agora, com muito sentimento de amor, fazermos as nossas vibrações. Lembrando que vibrar é emanar o nosso pensamento impulsionado por nossa vontade com um sentimento. Um sentimento bom e com um destino, não é? Então, neste momento, enchemos os nossos corações de amor e elevamos os nossos pensamentos em vibrações de amor para o nosso planeta Terra, envolvendo-o na luz rosa do amor. Vamos vibrar muita luz para todos os governantes em todas as esferas de poder, para que possam olhar os seus governados com respeito. Vamos vibrar muita saúde e vontade de melhorar para todos aqueles que estão em uma cama, doentes, não é? Desenganados, em hospitais ou em suas casas. Vamos vibrando muita coragem, muito ânimo para todos esses nossos irmãos que estão desempregados, muitas vezes morando nas ruas. Vamos vibrar muita luz e vontade de se melhorar para todos os nossos irmãos nas prisões. Vamos vibrar muito amor para todos os nossos irmãos nos asilos e orfanatos.
Vamos vibrar muita saúde, muita força, muita determinação para todos os profissionais de saúde trabalhando incansavelmente para a nossa melhoria. Vamos vibrar muita prosperidade e saúde para os nossos amigos, todos os nossos familiares. Vamos vibrar muita harmonia, muito amor, muita saúde e prosperidade para os nossos lares. E pedimos a permissão, Pai, para vibrarmos muito amor, muita paz para nós mesmos. Assim seja. E encerrando, eu trouxe aqui uma prece que eu quero compartilhar com vocês. E ela diz: Senhor, que eu possa, a quem está com frio, dar o cobertor. Mas se o frio for da alma, que eu tenha condições de dar afetivo calor. Se alguém chorar, que eu possa suas lágrimas enxugar. Mas se eu também estiver em dor, que pelo menos possa companhia fazer. Porque é chocante, Senhor, chorar sem ter alguém para nos consolar. Sofrer sem ter com quem dividir. Precisar desabafar e não ter quem ouvir. Enfermar sem ter com quem contar. Assim, Senhor, e por tudo isso eu te suplico, preciso ao próximo servir, tendo tolerância para com a ignorância, o desprendimento frente à pobreza, a solicitude moral diante dos reclames das crianças, atenção e amparo para com a velhice, o perdão sem condição, a brandura na exaltação, a verdade sem interesse e o amor sem cobranças. Mas, se nada disso eu puder ter ou fazer, que a vida me torne humilde para reconhecer que preciso espiritualmente crescer. Que assim seja. Muito linda, não? É isso aí, gente. Gratidão a cada um de vocês que ficaram aqui comigo neste curto tempo, mas que é de muito aprendizado. Boa noite a todos os que entraram depois que a gente começou a palestra. E que nessa semana você possa refletir sobre a sua postura e se Jesus está operando mesmo através de você. Encare cada interação que você tiver como uma oportunidade para que Jesus opere através de você. Você pode fazer essa escolha. Que tenham então uma semana de bênçãos, de muita luz e até nosso próximo encontro no próximo domingo.